Leviatã, Thomas Hobbes, texto integral, narração, Alisson Trindade. Introdução. A natureza, a arte com a qual Deus fez e governa o mundo, é imitada de tal maneira, como em muitas outras coisas, pela arte do homem, que esta pode até mesmo criar um animal artificial. E, sendo a vida um movimento de membros, cujo início se verifica em alguma parte dos mesmos, por que não poderíamos dizer que todos os automatos, artefatos que se movem por si mesmos, por meio de molas e rodas, como faz um relógio, têm uma vida artificial? O que é, na realidade, um coração, senão uma mola, e os nervos, senão diversas fibras, e as articulações, senão várias rodas que dão movimento ao corpo inteiro, da maneira como o artífice o propôs? A arte vai mais além, imitando essa obra racional que é a mais excelsa da natureza, o homem. Na realidade, graças à arte, criamos esse grande Leviatã, a que chamamos República ou Estado, em latim, civitas, que nada mais é que um homem artificial, bem mais alto e robusto que o natural, e que foi instituído para sua proteção e defesa. Nele, a soberania é uma alma artificial que dá vida e movimento a todo o corpo. Os magistrados e outros oficiais de justiça e execução são ligamentos artificiais. A recompensa e o castigo, mediante os quais cada ligamento e cada membro vinculado à sede da soberania é induzido a executar seu dever. São os nervos que fazem o mesmo no corpo natural. A riqueza e a abundância de todos os membros particulares constituem sua potência. A salus populi, a segurança do povo, é seu objetivo. Os conselheiros que informam sobre tudo o que é preciso conhecer são a memória, a equidade e as leis, uma razão e uma vontade artificiais. A concórdia é a saúde, a sedição, a enfermidade, a guerra civil, a morte. Por fim, os pactos e os convênios, mediante os quais as partes desse corpo político se criam, combinam e se unem entre si, assemelham-se àquele fiat, ou façamos o homem, pronunciado por Deus quando da criação. Ao descrever a natureza desse homem artificial, proponho-me a considerar, primeiro, a matéria de que ele é feito e seu artífice. Ambas são o homem. Segundo, como e por que pactos se institui? Quais são os direitos e o poder justo ou a autoridade justa de um soberano? E o que o mantém ou o aniquila? Terceiro, o que é um Estado cristão? E por fim, o que é o reino das trevas? No que diz respeito ao primeiro ponto, existe um ditado segundo o qual a sabedoria não se adquire mediante a leitura dos livros, mas sim dos homens. Portanto, as pessoas comuns, que não podem dar provas de serem sábias, se comprazem em mostrar o que pensam que leram dos homens, mediante desapiedadas censuras feitas pelas costas. Porém,
existe outro ditado, bem mais antigo, segundo o qual os homens podem aprender a ler fielmente uns aos outros, se assim o quiserem. É o nocete ipsum, conhece-te a ti mesmo, que antes não era entendido, como hoje, no sentido de uma defesa contra a bárbara conduta dos titulares do poder ante seus inferiores, ou de um encorajamento aos homens de baixo estofo a uma conduta insolente perante os que são melhores do que eles. Esse ditado nos ensina que, tendo em vista a semelhança entre os pensamentos e as paixões de um homem e os pensamentos e as paixões de outro, que olha para si mesmo e considera o que faz quando pensa, opina, raciocina, espera, teme, etc. Qualquer homem poderá ler e saber, por conseguinte, quais são os pensamentos e paixões dos demais homens em ocasiões parecidas. Refiro-me à similitude daquelas paixões que são as mesmas em todos os homens: desejo, temor, esperança, etc. E não há semelhança entre os objetos das paixões, que são as coisas desejadas, temidas, esperadas, etc. Por isso, a constituição individual e a educação particular variam de tal maneira e são tão fáceis de serem subtraídas de nosso conhecimento, que as características do coração humano, apagadas e encobertas como estão, pela dissimulação, pela falácia, pela ficção e pelas doutrinas errôneas, só se tornam legíveis para quem investiga os corações. Mesmo que, às vezes, descubramos os desígnios dos homens pelas suas ações, deixar de compará-los com nossos próprios desejos e notar todas as circunstâncias capazes de alterá-los, equivale a tentar decifrar sem uma chave e a expor-nos ao erro, por excesso de confiança ou de desconfiança. Segundo o homem que o leia, seja bom ou mau. Mesmo que um homem possa ler de modo perfeito seu semelhante por suas ações, só o pode fazer com aqueles com quem tem algum relacionamento. E esses são em número reduzido. Quem governa uma nação inteira deve ler em si mesmo, não neste ou naquele homem em particular, mas em toda a humanidade. O que é mais difícil do que aprender um idioma ou uma ciência? Quando eu tiver exposto ordenadamente o resultado de minha leitura, os demais não terão outro incômodo senão comprovar se, em si mesmos, chegam a conclusões análogas. Este gênero de doutrina não admite outra demonstração.